Estamos aqui para mais uma edição do nosso podcast Na Dúvida Ligue, que é para falar com o nosso amigo integrador, com o empresário do setor solar, esse empresário que está passando, né, muitas vezes por momentos difíceis e que esse programa justamente foi criado para você que precisa de uma ligação ou de um conselho, ou de uma dica, para ter um insight, para poder tirar o teu negócio do ponto A e levar ele de fato para o ponto B. E a gente traz aqui nesse podcast pessoas que de fato tenham estrutura, conhecimento e conteúdo para te ajudar a fazer isso acontecer. E hoje eu tenho um convidado aqui mais do que especial. Esse convidado, eu acabei de conhecer ele pessoalmente, conheci ele através de conteúdos online, de algumas conversas que a gente teve aí nos bastidores, mas pessoalmente e fisicamente foi o nosso primeiro encontro e já vai ser para gravar um podcast. Esse cara, ele é empresário, palestrante, ele é marido da Pamela, pai da Maria Eduarda, da Maria Fernanda e do Dom. Já atua há mais de 4 anos no mercado de energia solar, onde já participou da construção de uma operação que movimentou mais de 350 milhões de reais em venda, com mais de 12 mil projetos instalados e funcionando em todo o Brasil. Ao longo dessa trajetória, já ajudou a formar diretamente mais de 2 mil profissionais do setor e lidera projetos focados em vendas. Ele é uma referência em liderança, aceleração de empresas do mercado de energia solar. Ele tem como propósito construir uma das maiores comunidades do mercado de energia solar no Brasil, conectando empresários, vendedores, líderes, através de experiências práticas, mentorias, eventos e transformando resultados em escala. E esse cara é Yuri Kunduru, popular Yuri da Resolve Energia. Então seja muito bem-vindo aqui ao podcast Na Dúvida Ligue. Muito obrigado, doutor. Tava com o script formado aí. Uma honra estar aqui. Satisfação em Em conhecê-lo. palco já também, em alguns eventos. Mas, cara, vamos aqui para trocar ideia, né? Na Dúvida Ligue, né? O povo não gosta de ligar muito às vezes, né? Gosta de ficar com a dor, né? Exatamente, esse é o ponto. Já viu a historinha do cachorro chorando no posto? Não, essa eu não conheço. Não conhece? O cachorro tava chorando no posto, chorando horrores. Aí combina com o nome do podcast. Ele age de chorar e um cara parou para abastecer o carro e perguntou: por que o cachorro tá chorando ali? Ah, pá, ele tá sentado num prego. E aí ele fica ali. E aí o cara falou: mas por que vocês não tiram ele? Ah, pá, ele volta e senta de novo ali no prego. É igual de ficar sentindo dor ali. É igual de ficar sofrendo. Então, na dúvida, ligue, patrão. Tem muita opção no mercado hoje. Podcast, Instagram, conteúdos, IA para te ensinar, né? E com certeza boas referências no mercado pro integrador mudar a chave, né? Então, pô, tem um podcast como esse, conteúdo gratuito, né, Elcio? Gratuito. O cara poder ter isso 0800, maravilha, cara. Mas pra mim é uma honra estar aqui, cara. Imagina, satisfação em recebê-lo aí, Yuri. Yuri, que hoje é o fundador da 4C Educação, né, que está aí bombando no mercado, ensinando, treinando integradores, vendedores, transformando um mercado de muitas pessoas pouco profissionalizadas, né, pode se tornar um mercado gigantesco para todos, né, e é isso que a educação proporciona, né, a compartilhar conhecimento causa essa transformação nas pessoas, né, e é muito louvável aí o teu propósito, parabéns pelo teu propósito, pela tua trajetória. E essa trajetória, né, ela é conhecida por muitos pela rede social, né, pelo conteúdo, pela boca dos outros. Cara, quem é você, né, nas tuas palavras? Da onde que você veio? É importante saber, entendeu? Muito massa. Cara, eu sou esposo da Pamela, né? Tenho uma dona, né? Então, a Pamela Cruz, né? Pamela Kunduru, minha esposa, meus filhos. No diagnóstico aí que você falou de mim, faltou só meus 2 cachorros, que é a Zoe e a Nala. Então, são 3 crianças, Maria Eduarda, Maria Fernanda e Dom. E os meus 2 cachorros que tem lá, que são os motivos que eu corro todos os dias para levar, construir propósito e legado. Sou natural de Belém do Pará, né, terra do açaí. Acabei de falar aqui que eu vou sair do podcast, vou pegar ali uma farinha para levar para casa. Saudade da farinha. Nascido e criado lá, cara. Tô com 36 anos de idade. Tenho alguns CNPJs abertos hoje, mas uma jornada de empresário desde os 19 anos de idade, quando eu decidi empreender pela primeira vez.
algumas frustrações como empresário, por não vim de família de empresários, de berço. Minha mãe trabalhou 12 anos no shopping, sou fã de venda por causa dessa mulher. Essa mulher é vendedora nata, então eu puxei muita coisa dela, herdei dela ali a influência da venda. E o meu pai, cara, é um cara calmo demais, muito tranquilo e um cara que me ensinou muito dos meus valores hoje, muito dos valores que eu tenho hoje, eu tento levar para os meus filhos, veio de lá. Eu sou um cara apaixonado por futebol, amo demais futebol. Esse amor é bandido, né? Que eu torço pro Paysandu Esporte Clube. Então a gente Sofrimento. sofre bastante, né? E sou o cara aqui no meu hobby, de vez em quando eu gosto de jogar um pokezinho. Já foi mais tempo, né? Depois que a gente vai ficando mais com uma certa idade, vai tendo filho, aí Aí, diminui o volume. selecionando onde é que vai colocar o É, tempo, né? eu gosto de jogar bola também, só que eu não sou bom, eu sou só o complementador de um time, né? Gostar de alguma coisa não É, significa que tem que ser bom naquilo, né? Isso é é, só e, gosta. e para completar, acho que o mais importante de tudo, sou um filho amado por um Deus vivo. Se hoje eu tô aqui, hoje eu sou uma prova, uma testemunha real. Como empreendedor, como empresário, todo sucesso, todo fracasso, toda coisa que aconteceu na minha vida, eu posso dizer que sempre teve a mão dele em muitas coisas, ou para me ensinar, ou para engrandecer ele em algum momento, né, para testificar e levar. Se eu sei falar bem hoje, se eu sei liderar hoje, foi porque eu tive uma escola maravilhosa que foi a igreja, né? Servi por muito tempo, ainda sirvo há muito tempo dentro. É um cara cheio de falhas, mas continua ali, porque eu acredito que é ali que é o hospício, né? Com É um certeza. hospício lá. Todo mundo está sendo tratado. E eu ainda continuo nesse tratamento. Legal. Você comentou agora na tua fala sobre ter muitos fracassos e muitos sucessos e Uhum. apesar de tudo, né, por pior que for, ter aprendido pelo menos com eles, né? Aprende, cara. No erro, no sucesso, você tem que aprender alguma coisa. Exato. Qual foi teu pior fracasso e o que você aprendeu com isso? Cara, o meu pior fracasso, escolher pessoas erradas para conviver do seu lado. Só que a gente não tem um termômetro ou um medidor, né? Eu tenho uma frase comigo: do bicho acuado e com medo e com fome, você espera o bote. Ele se prepara para te atacar. O ser humano, você nunca vai saber o momento que ele vai te atacar. Então a gente não tem como medir ou ter uma avaliação de quando vai acontecer alguma coisa. Então o ser humano ele é algo que precisa ser estudado todos os dias. E falar de pessoas, para mim, é o meu negócio e sempre vai ser. E eu aprendi a lidar com isso, com esses pequenos fracassos de escolhas erradas, de convivências erradas, de decisões erradas, de vamos por aqui? Vamos. Por influência, por gostar ou por entender que aquilo talvez fosse o momento. Eu acho que as piores decisões da minha vida foram quando eu não medi, eu não orei, eu não parei para analisar e tomei decisões erradas. E Pessoas. Acho que esses foram os fracassos e o aprendizado foi como saber lidar e enfrentar esse fracasso e falar, cara, os outros não têm culpa porque essa ou aquela pessoa fizeram algo comigo. E empreender é isso, né? A gente investe tempo, dinheiro, em pessoas, a gente se dedica, a gente entrega o nosso dia a dia, às vezes a gente passa mais tempo com aquelas pessoas do que a nossa própria família. E aí a gente nunca sabe o que pode acontecer pro futuro, né? Então, perfeito. o meu maior aprendizado foi saber entender que isso é meio que normal. Aí Uhum. a gente vai ficando com os cabelos brancos, vai aprendendo, vai amadurecendo e vai escolhendo mais, sendo bem mais seletivo. Mas eu ainda Exato. sou um besta para isso ainda. Maravilha. Mas você disse que aprendeu a selecionar, né? Aprendi, cara. Então, me diga como, né? Diga para a nossa audiência como selecionar pessoas, porque isso, quem souber fazer, já vai estar um passo na frente de quem não sabe. Boa. É Cara, eu acho importantíssimo. que a gente pode separar. Primeiro, se você vai casar com alguém, é uma escolha que você tem que ver os valores, né? Ver se aquela pessoa vai suportar. Eu vou fazer 12 anos de casado, 13 anos junto com a minha esposa. Então, nessa convivência, a gente era amigo antes de ser namorado ou casado. Eu sempre digo que as conversas difíceis têm que ser no início. Então, eu já sabia os podres dela, já sabia os meus.
A gente já se conhecia e Alinhamento. vai. Foi alinhamento total de expectativa. Ela já sabia que ela ia se frustrar bastante, né? Já avisou ela bem, ó, o Já, negócio é o mas seguinte. ela comprou na planta, Ah, pô. Ela comprou na planta. Ela tô soube ligado. cuidar, ela soube cuidar. Sobre amigos, eu aprendi que a amizade verdadeira, ela é um plantio também, igual um casamento. E hoje eu posso dizer que eu tenho bons amigos de anos de convivência. E amizade é plantio. Para ter colheita, mas é muito mais plantio. Vai ter traição, vai ter momentos que talvez não vai passar meses ou dias sem falar contigo, mas quando é verdadeiro e quando é intencional, há a construção disso. E chega em uma certa idade, a gente vai amadurecendo, a gente toma decisões. Se aquela pessoa faz sentido para aquilo que você tem de jornada, ou se não, porque a conversa já é diferente, a mentalidade é diferente, mas fica o respeito por tudo que foi construído. Então, eu prezo mais pelo respeito, porque a gente nunca vai evoluir igualmente com amigos e pessoas que a gente conviveu. Se eu for lembrar dos meus amigos de infância, onde eu morava, de onde eu vim, às vezes a gente esbarrou por algumas coisas, mas alguns a gente continua contato. E aí, quando a gente fala de relacionamento societário, funcionário e pessoas que vão conviver com a gente diariamente, eu acho que está muito ligado nos valores também. Quais são os teus valores? Quais são os valores da pessoa? Porque comportamental é diferente pra caramba. Eu e tu fomos criados muito diferentes, em regiões muito diferentes, com pais que tiveram uma cultura muito diferente. Então, a gente vai ter sempre choque. Choque de cultura, choque de realidade, choque de personalidade, mas valores, eles são inegociáveis. Comportamento muda. Uhum. Pensamentos, cultura, isso muda. O tempo todo. Muda toda hora. Mas valores não é uma É, parada que dificilmente a gente consegue moldar. você concorda comigo que nessa tríade, né, de relacionamento pessoal, de afetivo, de fato, casamento, amizade e profissional, os três são distintos, mas os valores eles têm que estar à frente de Sim, todos eles. concordo. Porque tu não constrói amizade se não tiver um alinhamento de valores, Uhum. né? Porque se a gente for oposto, não vai ter conexão. Profissionalmente falando, a gente pode ter uma intenção conjunta, mas se não tiver alinhamento de valores, lá na frente vai dar desalinhamento. No casamento, cara, é conflito todo dia, sem dúvida, né? Porque se os valores não forem os mesmos, então eu acredito que ali existe esse primeiro ponto de análise, né? Pô, Uhum. como é que eu faço para entender se essa pessoa vai fazer sentido para mim na vida pessoal, na vida afetiva ou na vida profissional? Valores, É né? valores, cara. Não tem. E valor não tá ligado ao o que eu faço ou como eu vou mudar aquilo. E aí, um ponto eu me ajustei muito na minha vida, de esse ponto do fracasso especificamente, e tu perguntou sobre onde foi que eu mais foi o fracasso, foi de escolhas, porque eu sempre fui um cara muito persuasivo. Isso é um talento. Persuasão, ela domina. E eu tive que saber lidar com isso. Que as pessoas escolham estar próximo ou querer fazer algo comigo, não porque eu persuadi e consegui convencer que a minha ideia é melhor, mas porque eu consegui mostrar valor naquilo que a gente iria fazer junto e valor naquilo, na minha ideia ou no objetivo pessoal. Isso é muito difícil de controlar. Você considera um problema ser persuasivo? Não, eu não considero, eu acho muito bom. Certo. Só que a persuasão, quando a gente quer demais algo, ela tem um poder muito grande. Ainda mais quando você tem confiança, a pessoa confia em você, você tem um respeito daquela pessoa, e às vezes o poder de persuasão, ela se torna eu vou manipular aquela pessoa. Uhum. Se a gente tem isso, um talento, um dom desse muito forte, a gente consegue conduzir se a gente quiser. É um poder isso, é um poder muito bom. Mas usado por mal também, já a gente conhece vários relatos, várias histórias de pessoas que Sim. têm um poder de persuasão absurdo e conduzem para o mal. Exato. Eu Então, concordo contigo que o poder da persuasão ele é importante para muitas coisas. uhum, Para um vendedor, por exemplo, se o cara for persuasivo, cara, sensacional, vai ser um bom vendedor. Então, eu tenho para mim que o problema está na intenção.
E não na capacidade de persuasão ou no dom da persuasão, É a né? intenção total. Porque se a intenção for boa e você consegue persuadir pessoas para fazer o bem, ou para fazer coisas boas, ou para gerar resultados bons, ou para gerar frutos bons, sensacional. Provavelmente você foi feito para isso. Agora, se é um cara persuasivo com uma má intenção, É horrível, cara. ai, ai, ai. E o Aí, pior é quando o ser humano descobre que ele é persuasivo. é, esse que é o Quando problema. ele descobre que ele tem Exato, esse dom e ele sabe exercer esse dom. Ele vai, exatamente. aí é uma decisão, é uma escolha, né? Qual caminho ele vai trilhar. Com E certeza. aí é o anjinho toda hora aqui e o Satanás aqui na orelha tentando conduzir para algo. Mas aí vem total o domínio próprio do como a gente vai conduzir isso. É um dom, é um talento real. E eu brinco com a minha filha, a mais velha, ela nasceu triplicado do que eu tenho de poder de persuasão. Ela consegue entrar nos lugares, se relacionar muito fácil, conduzir as coisas conforme ela acredita que vai ser legal e ela vai criando ambiência para isso. Eu falei assim, cara, que massa, né? Convivência gera isso. Não foi só Sim, sim, sim. gene, né? Desenvolve, né? Desenvolve ela. E eu vejo muito essa. A minha do meio é zen. Não tem isso. É auto-influenciável total pela irmã mais velha. E o menor tem um poder de persuasão também, acho que até maior do que a mais velha. E aí os dois conflitam toda hora. Porque um quer de um jeito, o outro quer do outro. Massa. Só que é incrível ver o comportamento de uma criança, porque ela está em fase de aprendizado do que é certo, do que é errado, e o que vai gerar impacto para ela sobre aquela ação que ela fez. E os dois têm essa linha. Só que o menor ainda é muito bebê ainda falta aprender muita coisa. E aí a maior é mais inteligente, consegue dominar. Mas ele já com 6 anos é incrível. Eu gosto de dar esse exemplo. A minha filha com 9 anos de idade, a gente ia sair de Belém para ir para Curitiba morar. Quando a gente percebeu, eu e minha esposa, ela tinha organizado uma festa para 72 pessoas de despedida dela de Belém para Curitiba. Os professores foram para o churrasco. Ela conseguiu organizar ao ponto de todo mundo levar alguma coisa para o churrasco e organizar. E ao mesmo tempo, ela foi a pessoa que no final ela falou: eu quero falar. E ela conseguiu conduzir, ela se preparou em fala para levar uma mensagem de despedida, chorou. Eu chorei que nem criança, porque vê o cenário específico. Então é intencional e eu acho que é um controle. E como líder, a gente tem muitos vendedores bons, gestores bons, pessoas boas, sócios bons, que têm um poder de persuasão muito grande. E às vezes a gente tem que ser o cara que vai trazer aquele norte. Cara, Uhum. tá perdendo, tá saindo um pouco dos valores do que a gente acredita. Essa persuasão, ela pode fazer mal para alguém aqui, porque tu tá querendo muito isso e não é o que as outras pessoas querem. Vendedor querendo aumentar salário, aumentar a Uhum. comissão, vender a qualquer custo e usar a persuasão para isso. E às vezes a gente tem que ser o cara que vai conduzir o líder querendo demitir ou querendo levantar uma pessoa para um cargo novo. E aí ele usa o poder de persuasão. Não, mas eu já conversei, eu já fiz tudo. E a gente está aqui com uma outra visão, com outro olhar para trazer o cara para um foco de realidade. E às vezes o líder perde controle desse poder de persuasão, dessa fala, desse argumento muito bem elaborado para tentar trazer uma linha de convencimento de algo que a gente já viu que não vai dar certo. Exato. Legal. O que você acha que, olhando para esse contexto de pessoas e negócio, como é que você conecta fazer negócios com amigos? Como é que isso bate na tua cabeça? É positivo, é negativo? Sociedade, negócio, business, com amigo? Como é que você enxerga isso? Cara, eu gosto de trazer uma linha de entendimento. Se você vai ser sócio, se vai ser funcionário, se você vai empreender de alguma forma com essa pessoa, a pergunta é básica. Nunca contrate alguém que você não pode demitir. Você vai contratar a sua mãe para trabalhar com você, seu irmão, seu primo. Tem regras e valores dentro da sua empresa. Tem regras e valores que você está construindo com o seu negócio. E aí, você consegue demitir ele quando estiver falhando? Quando quebrar os valores e princípios?
quando fugir da realidade daquilo que a empresa precisa? Será que a gente consegue? Essa é a primeira pergunta que a gente tem que fazer. Com amigos é muito melhor. Eu gosto de trabalhar com gente que eu considero amigo, que eu tenho a confiança real daquela pessoa. Fica mais leve de construir uma empresa, de construir algo, fica muito mais leve. Na minha linha de experiência, com vários negócios que eu abri, muitos foram ou com familiares ou com amigos muito próximos. E deu muito certo no início, porque tinha linha de confiança, todo mundo estava comprado, só que chegou em alguns momentos que faltou a maturidade da evolução do negócio. Uhum. E aí chega a pergunta, né? Faz sentido continuar ou não? Sim. E aí tem que tomar decisões. Isso aí. É que tem um ditado, né, que fala, né? Amigos, amigos, negócios à parte. Né? E eu acho que esse ditado ele confunde a cabeça de muita gente. Confunde demais, cara. Confunde a cabeça de muita gente. E eu nunca tinha ouvido o oposto disso, por mais lógico que seja. Uhum. Mas eu conheci há pouco tempo o João Kepler e ele Uhum. fala toda a vez que a gente se encontra. Amigos, amigos, negócios fazem parte. Toda Boa. vez. Toda vez ele fala a mesma coisa. Amigos, amigos, negócios fazem parte. Eu gosto de trabalhar com amigos, caramba. Sensacional. E na minha empresa, eu construí ela com pessoas da minha relação pessoal. Eu tenho um irmão que trabalha comigo, né? Ele Eu vi começou, uma Xerox tua, né? ele começou como um instalador na minha equipe e tal, depois foi crescendo lá dentro pela capacidade dele, né? Pela capacidade dele mesmo de entrega. E hoje ele é um gestor, né? Um líder da área de instalação, acima de 23 equipes de instalação que Que eu tenho lá massa. dentro. Né? Mas o nosso tratamento é totalmente profissional, hierárquico. Tanto que eu nem tenho contato com ele mais, porque tem um CEO na operação que eu já não dirijo mais, né? E as outras pessoas que estão comigo, a maioria delas foi contratada como amigo, mas eu não sabia que era legal contratar amigos. É Eu muito só bom. me sentia mais seguro, E só isso, é muito bom, cara. entendeu? Quando você tem alguém que você confia realmente, cara, você tá trabalhando diretamente com ele, não tem como não ajudar. Então, cara, falar assim sobre a minha vivência no solar, especificamente, e em outros negócios, e trazendo pro papo aqui, né, que é solar especificamente, 90% do que a gente construiu de integradores que abriram franquia, de líderes que vieram trabalhar comigo, de pessoas que trabalharam diretamente comigo, foram amigos próximos, ou parentes, ou pessoas que a gente já se relacionava há muitos anos. Então, cara, eu tive muito. É o início da palavra, qual é o erro que a gente tem, é de saber se relacionar, de que forma, mas pessoas boas, elas estão ao nosso lado e às vezes a gente não valoriza como deveria valorizar. É verdade. Legal. Vamos entrar no solar agora, então? Bora! Vamos falando de pessoas, de gente que, na verdade, 99,99% do nosso resultado é baseado nisso, Com né? certeza. Mas temos que falar um pouco mais também sobre o modelo de negócio, sobre, Bora! né, o histórico, sobre futuro, sobre, né, presente, o que está sendo feito, o que pode ser feito, o que deve ser feito, de fato. E para isso, vamos conectar o Yuri, né, esse ser humano que você acabou de descrever agora com mais detalhes, ao mercado, né? Onde que você começou no mercado de energia solar? Cara, incrível, né? O Solar, ele já era como cliente. Primeiro impacto que eu tenho com o Solar é como cliente, tendo energia, gerando minha própria energia. Então, cara, falei, que negócio incrível, né? Eu fazer dinheiro com sol. E ali foi a primeira experiência. E depois disso vieram vários convites, né, no sentido de, pô, vamos trabalhar junto? Vamos fazer venda? Então, os primeiros anos ali no Solar foi indicando o cliente, conectando pessoas. E aí eu tive uma pequena experiência de compartilhar e mostrar minha conta antes e depois para um amigo que não acreditava no produto especificamente. Na minha jornada de vida, eu sempre trabalhei muitos anos com venda. Especificamente com venda, sempre foi o meu trabalho. E, e eu acredito que o vendedor ele tem que ter 3 linhas de confiança. Que fecha mais. O cara vender mais. O cara quer vender mais. Ele precisa de 3 linhas de confiança. A primeira delas é a confiança na empresa. Confiar no produto da empresa que a gente trabalha. Nas pessoas que estão ali dentro. Isso faz eu fechar mais negócio. Segunda linha de confiança é confiar no produto. Porque se eu não confio e não acredito, se eu acho que é caro,
se eu acho que é fora da realidade, eu não vou conseguir vender. Eu vou fechar pouco negócio. E a terceira linha de confiança é a confiança em si próprio, que é conhecimento, é ouvir o cliente, é entender mais sobre ele. Então, eu já confiava no produto, especificamente. E aí, faltava a linha de confiança na empresa, porque o meu sistema demorou 5 meses para instalar. O segundo sistema que eu vendi para um melhor amigo meu. E a gente foi jogar bola. Eu gosto de contar essa história. O quão importante é confiar na empresa. A gente foi jogar bola, era 6 horas da tarde, a gente parou lá, e aí estavam fazendo a instalação. Eu falei, pô, não, tô indo aí, pô, vamos aí. O pai dele já é idoso, né, 80 e tantos anos, tá vivo até hoje, graças a Deus. O cara subiu no telhado, começou a fazer a obra, a gente tava se arrumando pra ir embora, e ele se arrumando pra sair de lá de cima do telhado, 8 painéis. E aí o cara caiu do telhado e caiu em cima da mesa e o seu Francisco tava comendo na hora uma sopa. Tivemos que chamar 2 ambulâncias. Uma pro seu Nossa. Francisco, que quase teve um... O primeiro já. Vai, Quase ele teve um infarto e pro instalador que se arrebentou. Aí eu falei, cara, olha a experiência que eu tive. Do meu sistema, tive experiência do colega que eu indiquei e o terceiro foi o pior. Eu indiquei, vendi, aí quando me venderam, falaram, não, tem seguro, pô. Tem seguro, fica tranquilo. Já são quase 14 mil, um pouco mais de 12 mil sistemas instalados e homologados na minha jornada de integrador. E nunca aconteceu isso, cara. Só com essa pessoa. E adivinha com quem? Com a minha sogra. 14 painéis. Instalamos o sistema e tudo mais. Começou a dar problema no sistema. Ela ligou, ó, não tá gerando, o inversor tá piscando. Ah, vou subir o drone. Subi o drone e tava faltando 3 painéis. A gente foi puxar as câmeras, o cara subiu no telhado e roubou 3 painéis. Não acredito. Juro, cara. Inacreditável, cara. Um ano sem falar comigo. Aciona o seguro. Não tinha seguro. Minha sogra ficou um tempão, minha sogra. Graças a Deus, comprei os painéis, tá tudo instalado lá. Depois a gente se resolveu. Mas a única coisa que aconteceu. Então, isso gerou uma desconfiança muito grande pra mim sobre o negócio. Sim. Sobre os problemas do negócio. Só que eu falei, cara, e aí eu fui descobrindo mais sobre o mercado. O pontapé inicial mesmo dentro, vivenciando tudo, foi 2022, onde eu entreguei toda a minha agenda dedicada a isso. Amigos estavam muito dedicados no dia a dia do Solar e começaram a me convencer. Cara, tu aqui, tu vai voar. Vamos fazer um negócio aqui, monstro. Falei, bora. Deixa eu ver mais. E aí eu sou um cara que gosto de vivenciar o dia a dia. Eu fui pra rua vender. E aí, quando eu fui pra rua vender, eu identifiquei em 2022 2 pontos. Primeiro, o cliente final não entendia sobre o produto. Segundo, a descrença que aquilo funcionava. Na minha terra, o povo é bem desconfiado. Né? Então, aquilo me gerou uma certa alegria na hora. Falei, cara, nosso negócio não é de venda, é de consultoria. Eu vou ensinar as pessoas a diferença de ter ou não ter energia solar. E aí virou a minha chave da minha cabeça. Os primeiros meses foi vendendo. Em 5 meses a gente já estava com o time já formado. E a gente começou a cuidar da parte de expansão. Quando vi, a gente já estava com mais de 30 vendedores. E a gente termina 2022 com 20 milhões faturado. E isso para mim foi um impacto muito grande. Falei, cara, ainda não fiz nada. Já no primeiro ano de cara. Sim, valendo, muito dedicado, 100%, sem fazer outras coisas em paralelo, aquilo foi um impacto muito grande. Eu falei, cara, tem um negócio aqui que faz total diferença. Trouxe tudo que eu desenhei, tudo que eu fiz nos meus outros negócios, eu trouxe para dentro do Solar. Toda experiência de venda, toda experiência de gestão, toda experiência de expansão de negócio, eu trouxe para cá, né? E aí eu comecei a ficar pensando, cara, se a gente aumentasse o número de lojas... Como expandir no mercado? Aí eu brinquei que se a gente aumentasse, como é que ficaria? E aí eu comecei a trazer algumas linhas de pensamento, né? Pra dentro da minha cabecinha rápida, que não para nem um minuto. 2023 foi um outro impacto. A gente cresceu muito mais, a gente quase triplicou de tamanho. E 2024 a gente chegou a um número muito maior ainda nesse nível. Então, assim, foram 3 anos imersos diariamente. A primeira coisa que eu vi foi o produto é incrível, cara. As pessoas não entendem nem sabem. A aceitação é absurda. absurda.
E isso mudou minha cabeça. E aí eu vi que o nosso cliente final, ele tem um poder de compra, mas tem cliente que não tá no poder de compra. Tem pessoas que estão fazendo 30 anos agora. Uhum. Chegou o momento dela. E às vezes a gente apresentou quando ele tinha 28, Exato. 27. Tem um cara que a gente apresentou há um ano atrás que ele tava vivendo apertado, pagando as contas. E hoje, um ano depois, ele melhorou, conseguiu pagar as contas, liberou o cartão, ele já tá melhor, o nome limpou. E aí eu entendi que existia um tempo de compra. Eu entendi que existia o time do cliente final. Eu entendi que o meu cliente final ele amadureceu com o tempo, ele veio com uma linha de maturidade, por muito ser falado, por muito passar em mídia, mas ainda havia muita desconfiança. Já tem uma consciência real de compra gerada no cliente final, mas ainda há uma desconfiança e a falta da informação. É muito pelo que ele ouve. Ninguém acorda, Elcio, hoje. Tu nunca vai ver ninguém acordar. O cara acordou. Eu vou comprar energia solar hoje. É hoje que eu vou comprar. É hoje. Eu vou sair daqui agora, vou bater lá na loja e vou comprar, 20 painéis e um inversor. Ninguém acorda assim. Não é que nem você. O nosso produto não é disso. O cara acorda querendo comprar um carro, uma casa, para uma viagem. Basicamente isso. Ninguém acorda querendo comprar uma placa. Mas a virada de chave foi basicamente essa, cara. Eu já vendia outras coisas, eu já prestava consultoria há alguns anos, já trabalhava com recrutamento e seleção de pessoas, já tinha uma jornada de rua de muito tempo, de venda, e quando eu vi o solar, eu fiquei encantado. Eu vi muita vantagem. Eu vi Um produto extraordinário num mercado gigante e eu só precisava saber vender. Tinha barreira de entrada nenhuma. Eu tenho comigo algo. Quem tem a informação domina a situação. Uhum. Então, o meu cliente final é desinformado. Exato, e se eu tenho informação, eu domino a situação, porque eu consigo atrair ele para o negócio. Exato. É o que virou a minha cabeça. Na hora foi o que virou. E é o que vira até hoje. Uhum. Como eu acredito que esse mercado ele é incrível. Então, isso foi 2021, 22, 23, isso. Até 2024, e daí... Parou? Não parou não. 2024 eu termino um ano com 470 vendedores ativos. 470 vendedores. 28 lojas ativas, 3 estados diferentes, né? 4 estados diferentes. Eu sofri a vivência de levar a tua marca e a tua cultura para um outro lugar. Isso é desafiador pra caramba. Final de 2024, a gente desenha um planejamento para 2025, onde não estavam mais os valores batendo igualmente. Quando a gente vai para 2025, eu encerro o meu ciclo na minha antiga empresa em março, já eu encerro. E eu entrego quase 40 milhões de faturamento nos 3 primeiros meses de 2025. E aí, em março, a gente toma uma decisão que é fundar a 4C Educação, um sonho que nasceu em 2022, no finalzinho de 2022, que eu vi muita gente ensinando e ensinando errado. E aquilo mexeu comigo. Mexeu comigo, Elcio, porque eu ia para os eventos de solar e eu não faltava um. E nos eventos de solar que a gente ia, eu já vi você em palco trazendo informação real, a gente via pessoas falando assim, não, porque agora é usina de investimento. Agora você tem que virar EPCista. E eu vi muito integrador, conhecido, amigo, próximo, pessoas ficarem com medo. Vai vir a lei 14.300, o mercado vai acabar. E eu vi muita gente se desesperar, saca? Eu vi muito empresário bom, pessoas de coração bom, que tinham uma empresa direitinha, não quebrarem, mas passarem um sufoco muito grande por direcionamentos errados. Uhum. E isso mexeu comigo, cara. Só que eu não tinha tempo, cara. Não conseguia achar tempo na minha agenda pra... Vamos educar. Sim. Vamos fazer alguma coisa. E a gente começou a abrir as portas. As pessoas começaram a querer entender como é que funcionava a nossa operação. Isso foi lá no Pará ainda. Lá no Pará ainda. A gente chegou a fazer um evento que era interno, foram uns 15 integradores, foram presentes, alguns foram fazer Bitmarket. O Ailton foi lá com a gente. O Ailton foi lá. Viu um pouco da loucura, né? Passou uma semana com a gente ali. Então, assim, a gente... Aí eu comecei a ver, cara, tem total sentido aqui, não é só pelo dinheiro. E aí teve uma outra coisa que abriu na minha cabeça. Qual a maior dificuldade do integrador hoje?
contratar gente. Achar gente boa. E a segunda maior dificuldade do integrador é que ele não sabe ensinar o vendedor, cara. Primeiro dia do cara, o que ele tem que fazer? Segundo dia, o que ele tem que fazer? Rotinas. Qual a rotina desse cara? Qual é o processo dele? Que cadência ele vai seguir? Aonde ele vai achar cliente? Como ele vai falar com as pessoas? E aí eu identifiquei algo. Eu falei, cara, tem muito vendedor bom de consórcio, de carro, de plano de saúde, de plano funerário. Tem gente que é boa, cara, e não conhece o mercado solar. Eu vi gente mudar de vida, comprar sua casa própria, poder fazer viagem, entregar coisas. O mercado solar mudou a minha vida financeira também. Eu já tinha uma vida financeira com algumas coisas resolvidas, não estava bem 100%, mas eu já tinha conquistado algumas coisas. Mas o solar transformou minha vida. Eu falei, cara, porque a gente vê funcionários em empresas que estão ali 10, 5 anos, às vezes 2 anos, o cara se mata lá e ganha tão pouco. E se esse cara conhecesse o solar, isso mudava. E quando a gente criou a 4C, um dos meus objetivos como 4C, como fundador, é gerar 50 mil empregos de forma direta e indireta aqui nesse mercado. Massa. É trazer gente para conhecer esse mercado. E eu falo para todo mundo, cara, não é que tá faltando profissional. Não é que tá faltando bons vendedores, gestores, líderes. É porque eles precisam ser formados, cara. Uhum. E aí o quanto o integrador que tá ouvindo a gente tem de capacidade e de vontade de ser uma empresa de educação. Porque eu entendi claramente que o nosso mercado, o integrador, além de ele ser engenheiro, além dele ser o cara que lida com pessoas, ele tem que entender que a empresa dele também é uma empresa de educação. Que educa em todos os setores da Não empresa. importa quantos funcionários tem. Se tiver Não um, tu vai ter que importa. treinar um. É isso. Esse é o ponto. E aí eu digo que a gente tem que ser que nem professor da quinta série. A gente que é empresário, integrador, a gente tem que ser que nem professor da quinta série. Imagina um professor da quinta série. Os hormônios dos alunos tudo não tá. Moleque novo chamando palavrão. Brincando de verdade, desafio no meio da sala. Jogando bolinha de papel em ti, professor. E aí na turma tem o quê? A galera do fundão, a galera do meio, os caras que sentam na frente, que entendem. Tem aluno que entende rápido, tem aluno que não entende nada. Tem aluno que vai embora no meio do ano, vai para outro colégio, tem aluno que entra no meio do ano e no final do ano vai todo mundo embora. E aí tem a galera que fica de recuperação, que tu tem que ficar... Poderia entrar de férias o professor, mas ele não entra de férias. Aí ele fica um pouco mais nessa recuperação para recuperar aquele aluno. E no ano que vem ele tá tudo de novo, mais uma vez. É isso aí. O empresário passa por Incansavelmente. isso toda hora. A gente tem alunos que saem, funcionários que saem, outros que entram. Tem um grupinho que influencia os outros grupinhos. Tem uns que estudam, que são legal, que a gente tem o ponto-chave de encontro. E tem a galera que dá dor de cabeça pra caramba pra Isso gente aí. até o final do ano. E aí tem níveis, né, nesse aprendizado, né? Porque esse integrador, ele pode começar treinando a camada mais baixa, né, do colaborador, aquele de execução mesmo, né, de venda direta, de instalação, pode acompanhar isso. Depois ele pode treinar um supervisor de vendas que treina o time. Depois ele pode treinar um coordenador de instalações que vai coordenar as obras. Depois ele pode treinar um coordenador administrativo que administra a empresa dele. E daqui a pouco ele pode treinar um time de diretores. É isso. Acredito. Mas ele vai estar sempre treinando. Sempre educando. Só que a única forma desse cara se tornar um treinador de um time de alto nível é ele se tornar um líder de alto nível. Aí, esse é o mais difícil. Aí é que tá, meu querido. Porque daí ele tem que querer, né? Aí ele tem que querer muito. É uma luta diária. Exatamente. É o cara querer ler livro, é o cara parar pra ouvir um Isso, podcast, é o cara total. investir em conhecimento pessoal. Total. Eu digo isso o tempo todo, né? Nas minhas mentorias, nas minhas imersões, nos eventos que eu faço, nas conversas individuais com integradores ou qualquer empresa que seja, de qualquer segmento. Não existe e nunca vai existir nenhuma empresa no mundo maior que o dono. Não tem como. O cara tem que ser bom, cara. Não tem como. Aí E ele não precisa nascer bom, né? Você pode se tornar, só que você tem que querer. É total. E aí eu gosto da teoria do maior líder de todos, né? Ele se preparou muito. O tempo todo. E aí, quando ele chegou, ele ensinava e ensinava bem. E ele Exatamente. arrastava pelo exemplo que ele era.
E, cara, esse é o ponto. A gente veio pra cá pra servir, não pra ser servido. Isso, é importante falar, importantíssimo falar. A servidão É, é o melhor modelo de liderança que existe, é imbatível, mas é servir, não ser servo, é isso. né, do time. Tem que É prestar sobre isso. atenção, porque se colocar na posição de servo, não é igual a servir, Não. né? E aí, não é você que lidera, é o time. Se o time lidera, é um time sem liderança. E aí vai dar ruim também. Então tem que saber servir, não ser servo também. Isso é importante entender. Para você que é líder, né, seja lá do teu segmento que for, a gente vai falar muito mais pro integrador, né? Mas o nosso conteúdo aqui está servindo para outros Qualquer outro negócios também, negócio. com Qualquer certeza. outro. Sensacional. Yuri, então você migrou, né, finalizou lá a tua operação no solar de forma direta, lá no Pará, Uhum. e veio para Curitiba, né, através de um chamado de Deus, que foi o que você me falou nos bastidores. A gente teve algumas Sim. conversas de bastidores online, onde você me falou, cara, eu acho que Deus me mandou para lá, né, para mim colocar esse projeto em prática. E o que que você pretende fazer com esse projeto e por quê? Pô, cara, uma boa pergunta. A primeira, cara, a gente começa há um ano e pouco atrás. Março a gente molda o produto. Em abril a gente dá start. Então a gente está com um ano e um mês de projeto. O propósito maior é a educação, é poder educar, mas tem uma parada que aconteceu comigo como profissional. Foi o seguinte, em Belém, eu trabalhei muito tempo com carro. E dentro de concessionária e em seminovos. Eu acredito que o mercado solar ele precisa viver uma revolução. Sabe a revolução industrial? Positivo. Onde existiu o Fordismo e veio o Toyotismo? Quem estudou história lembra que o Fordismo era pessoas fazendo o mesmo movimento sempre. Aí tem aquele do Charlie Chaplin, que ele sai com a mão toda bagunçada de dentro da fábrica. E aí veio o Toyotismo mostrar que um profissional, ele poderia ter os 5 S's, ele poderia ter valores muito claros, mas ele poderia fazer várias coisas ao mesmo tempo. Ele poderia ser um profissional mais completo. Eu vejo você falar muito sobre isso e é uma parada que eu levo muito também, é uma coisa que eu levo muito. Hoje o integrador ele precisa se profissionalizar. Eu não acredito num monopólio. Eu acredito que vão ter várias grandes empresas que vão dominar o mercado, como é nos Estados Unidos, como é na Europa, como é na Ásia, como é na Austrália, que tem várias grandes empresas sérias do segmento que dominam as suas linhas. E esse foi o ponto. Eu falei, cara, precisa levantar aqui. Tem que ter um. Além de mim, tem outros, né? Tem uns outros loucos aqui. Tem o Jean, tem você. Tem uma galera que eu acredito que Sim. ensina a verdade. E aí tem um livrozinho que diz que a verdade vos libertará, né? Então a verdade ela traz clareza, ela traz visão, ela traz rota, ela traz pontos de. Cara, eu vou sair daqui do ponto A, como você começou o podcast, pro ponto B, porque tem uma verdade clara. Só depende do executor, né? Uhum. Você tem um livre-arbítrio para decidir qual ação você vai Exato. fazer e qual caminho você quer trilhar, e é uma decisão própria e pessoal. E como pai, eu tentei não ser um pai por instinto. E foi doído ouvir isso. A gente vai crescendo e a gente acha que a gente não tem que estudar para ser pai. A gente não tem que ler livro para ser pai. A gente não tem que ver um podcast, a gente não tem que ir para um curso de paternidade. A gente não. Acho que a gente tem que ser por instinto. Ou pela vivência. Eu sou assim e tem que ser assim. O que eu posso melhorar? Então, o ponto é, o que a gente pode melhorar no mercado? E isso foi o questionamento que eu me fiz. Falar, cara, eu vi muito erro dentro da minha operação. Eu vi muito erro. Erros diretos meus, erros que a gente viu acontecer dentro da minha jornada, porque a gente construiu uma empresa de 150, quase 150 milhões ano. Eu nunca construí uma empresa de 150. Eu nunca construí uma empresa de 20 milhões ano. Então eu fui aprendendo dentro da operação. E isso daí foi a minha escola. Ou eu melhorava e aprimorava, ou eu ia ficar para trás. Eu não era CEO, eu não era CEO. Eu tive que aprender a ser.
Eu tive que aprender a ser C-Roll, né? Que era o meu cargo, teoricamente, gerador de receita. Sempre foi olhar para as frentes de receita. Eu não estava na cadeira de CEO. Então, eu tive que aprender na dor quais são as ações que a gente precisava fazer. Então, quando eu vou e abro a 4C, eu vi, cara, tem muita gente que tá passando pelo que eu passei e a gente pode ter aqui o roadmap do cara. A gente pode programar esse roadmap caso esse cara queira executar. E eu digo muito sempre isso para qualquer parceiro meu dentro da 4C. O segredo do jogo aqui é a execução. Execução. A gente já sofreu o que você passou. É uma decisão. Eu tô te mostrando que vai dar ruim aqui. Você vai seguir? Tudo bem, eu já perdi uns milhãozinhos fazendo isso aqui que você já fez. Ó, esse daqui eu nunca fiz. Pode fazer growth aqui, vamos testar, vamos ver que caminho vai dar, qual ação que a gente vai fazer que pode virar, né? Mas não põe toda a tua energia e toda a tua força aqui, porque isso daqui pode prejudicar a tua jornada Pode dar futura ruim. como empresa. Então, dentro dessa linha de jornada da 4C, e o meu sonho e objetivo é profissionalizar as 500 melhores empresas do mercado, é fazer parte dessa história. É um dia eu poder morrer e os meus filhos um dia forem em qualquer lugar e um desses integradores e um dessas famílias virarem e falar, cara, teu pai foi influente na minha vida, cara. Obrigado pela dedicação desse cara. Eu tenho essa noção, assim. E eu creio que é esse o meu chamado real, saca? De gerar um impacto real. Eu Legal. acredito que o mercado solar precisa de uma revolução. Massa. De uma revolução, como foi a Revolução Industrial. Com certeza. Hoje, quando você entra numa empresa, numa operação, com teu, não sei se é mentoria, consultoria, deve ter alguns produtos aí na 4C que você entrega de formas distintas. O que o integrador mais busca, de fato, assim? Da 4C? Primeiro, a aceleração comercial, né? Aceleração. E o segundo energia. mais importante é recrutamento. Como eu recruto mais? Como eu formo times? PJ, CLT, corporativa. Como eu formo vendedores novos? Esses são os 2 pontos que mais me pedem. Eu quero fazer campanha. Eu quero fazer um feirão. Quero fazer uma sala de guerra. Quero fazer um verão gelado. Quero fazer alguma ação comercial. A gente fez agora, recente, algumas delas em alguns lugares do Brasil inteiro. Então, assim, aceleração comercial é o que mais pedem. A galera quer organizar a casa com dinheiro. E aí eu gosto de sempre falar para o integrador o seguinte. Eu gosto muito da frase que está na bandeira do Brasil, que é ordem e progresso. Só o contrário, né? Só que pro solar tem que ser primeiro progresso, depois tu organiza. Com dinheiro na mesa a gente consegue organizar um bocado de coisa. Tá tudo certo. Então, o que mais procuram é isso. Aceleração e o terceiro eu digo que é acesso. As pessoas querem um acesso. Querem entender o que aconteceu. No início era muito fofoca, né? Queria saber por que eu saí. Por que eu saí da Resolve. O que foi que aconteceu. Depois que aconteceu algumas coisas com a minha antiga empresa... O que não saber? O que não fazer? Por que tu saiu? Tu saiu porque me conta. E aí eu falar, cara, vamos focar na tua empresa aqui. Eu vou conseguir te passar o que tu precisa. Então, no início foi muito isso. Depois de 9 meses na operação com 4C, o outro, né? O que foi que aconteceu? Qual a tua visão? E eu gosto de falar uma coisa muito séria. É muito fácil ser construtor de obra pronta. A gente vai sempre ter alguém que vai estar dizendo, não, dá pitaco. Aconteceu porque foi isso. Não estava dentro da operação, cara, ele não vai entender. Né? Então, os meus motivos de saída foram pessoais, foram de valores, acabou ali o romance que existia. Sou um cara que entendo que é cíclico e ali encerrou um ciclo. E acredito que, como eu falei para ti, foi muito de Deus, tudo já estava proporcionado. Havia meses que Deus tinha falado que existia algo, né, que a gente ia construir. Gente, pelo amor de Deus, não entenda que isso é religiosidade demais. Isso é... O Yuri é religioso demais. Não, eu sou cheio de problemas, irmãos. Cheio de problema. Cheio de bug. Mas tem uma coisa que eu entendi é que se eu tenho um pai que não nega ao filho qualquer tipo de pedido, cara, por que eu vou deixar de ter, né? Então, com certeza. Foi muito claro para mim o que a gente ia construir dentro da 4C. Nessa jornada de 4C, aconteceram muitas coisas.
As 3 coisas são as que as mais pessoas pedem. E hoje o nosso processo é muito personalizado, porque depende do estado, depende do município, depende do dono, depende do momento que o cara tá vivendo, depende do estado mental que o cara tem hoje. Não adianta eu criar um método igual para todos, que não vai funcionar em todos. Cada um tem a sua peculiaridade, a sua forma de agir, sua cultura. E aí, como eu falo sempre, cara, eu não vim para ser abrupto na tua empresa. Eu vim para tentar mudar e organizar algumas coisas. Mas vamos deixar nossa expectativa muito bem alinhada aqui nesse início. Tu tem esses problemas aqui, a gente tem esses planos de ação. Eu preciso entender se você consegue executar um deles, porque o segredo de tudo isso é a execução. Não tem uma mágica, não. Tem uma receita mirabolante com o jogo. É a linha de execução, o que precisa ser feito todos os dias. Né? Então, a gente é bem personalizado, nós somos um modelo de consultoria, porque a gente ensina e cobra diariamente. A gente entra em CRM, a gente ajusta CRM, a gente para olhar o que o cara fez de roadmap, o que ele fez de BP, entende se está pronto, se não está pronto, faz. A gente entende qual é o melhor canal, se o cara ele é do Fordismo, só a indicação, né, ou só o tráfego. A gente começa a mostrar que existem outros canais e treina as pessoas para que elas não sejam refém independentes de uma única fonte de receita, traz outras frentes de receita para dentro da empresa e, principalmente, uma das coisas que eu mais faço é não adianta eu escalar a tua venda se o teu operacional vai colapsar daqui a alguns meses, porque se o teu maior canal é indicação, tu vai perder venda e a gente vai criar não vai criar previsibilidade, a gente vai criar uma história do que vai acontecer com a tua empresa. Exato, exato. Então, a gente olha muito para tudo, não dá para abraçar o mundo, a gente mapeia muito claro o que precisa ser feito. Eu tô rodando o Brasil quase todo mês, porque a gente fez um acordo em casa, a gente entendeu que a gente precisava fazer algo real e vivido, não da teoria, mas da prática, e a gente tem conseguido levar isso para 19 estados diferentes. Legal. Interiores, municípios, lugar que a gente vai só de carro, lugar que vai de barco. Então, eu tô acostumado com isso, eu gosto disso. Esse é o meu problema, eu gosto disso. E é bom demais conhecer as pessoas. E por trás da empresa, da marca, tem um integrador que tem um sonho ali. E isso mexe muito comigo. E aí é muito bacana quando você enxerga naquele cara que ele tem valor, ele leva o valor para dentro da empresa, ele abençoa, ele é generoso, ele é um cara que é atencioso pelo cliente. E eu já peguei gente que não era assim, e eu fiz o favor de, ó, obrigado, que ó, seu dinheiro de volta. Exato. Não faz sentido para mim. Você vai continuar a sua jornada, eu vou continuar a minha, e tá tudo certo. E hoje, graças a Deus, eu posso escolher, cara, qual integrador eu quero trabalhar. A gente tem meta comercial, tem um bocado de coisa, mas não é sobre isso. Tem um propósito real ali, saca? Legal. Tem algo acontecendo incrível dentro desse mercado e eu sei que você faz parte desse movimento, né? Dessa revolução industrial que a gente está fazendo, revolução nesse mercado. São de pessoas que têm coragem para fazer isso, porque eu sei o tempo que você se dedica. Para quem não sabe, isso já é tarde aqui, não tá ninguém com as suas famílias aqui, estamos longe de casa, mas porque a gente está querendo levar, e você está querendo levar conhecimento, conteúdo, informação gratuita e criar um ecossistema onde as pessoas se sintam seguras, que vão ter pessoas ali reais e verdadeiras que não estão só pelo dinheiro ou só pelo um curso qualquer, né? E fazer o que a gente faz hoje é muito difícil. Competir com quem tem de mercado, todos os cursos que existem, o diferencial é que a gente não é generalista, Exato. a gente é real. Isso mesmo. A gente tem a pele em risco, né? Todos os dias. Com certeza. E o que você acha que hoje é o maior gargalo a nível de mentalidade do integrador? Não vou falar de mercado, taxa de juro, nada disso. Mas do empresário mesmo. Aonde que está a barreira dele para ele virar a chave e de fato tornar o negócio dele um business profissional, um business de sucesso? Eu vou usar a mesma palavra que eu uso sempre, é a informação. Porque a informação errada confunde o integrador. Ele fala, vai acabar o mercado agora. Vai vir a tarifa branca. E agora eu vou fazer o quê?
E em 2019, em 2029 vai ser o quê? O que vai acontecer com o mercado em 2029? Ah, começou a ficar mais caro o produto. O que eu vou fazer? Ah, o meu concorrente está vendendo barato demais, está rasgando preço. A informação em excesso gera uma obesidade de informação. E esse cara fica obeso de tanto conhecimento e de tanta informação que não faz sentido para o negócio dele, que ele trava. Sabe o que acontecia com o Chaves quando ele pegava um susto? Tu lembra? Paralisava. Ele ficava com medo. Aí tinha que jogar água nele pra ele voltar. Era o que acontecia com o Chaves. Então, assim, eu vejo muito integrador que paralisou, cara. Paralisou com muita informação. E a segunda coisa que eu mais vi nessa vivência de tempo já do integrador, de conversar com o integrador todo dia, é o cansaço, Elcio. Cansaço. Tem que montar time de novo. E o que você acha que causa esse cansaço? A falta de informação. Sabe qual é a informação? Todo mundo quer ser empresário em 5 anos, 3 anos, cara. A internet vende esse fast food, fique rico rápido. Você já tem 30 e pouco, você já era pra estar milionário. Você não tem o carro do ano, você não tem a viagem. Comparação, né? Aí o cara vê o amigo viajando, ele vê não sei quem fazendo não sei o quê, vê o cara mudando de carro, comprando uma casa. E aí ele se acha que eu tô atrasado. Eu sou o cara atrasado, eu não cresci. Eu não evoluí. Parece que o cara fica na linha de dependência de não evolução, saca? E aí eu falo, caraca, bicho, tá 7 anos no mercado? 5? E tu tá reclamando? Aquele tá muito, muito, muito grande. Cara, são só 5 anos, cara. Fazendo a mesma coisa. Tem um livro chamado Outliers, que são os acima da média. Nesse livro, ele faz uma reportagem com vários atletas de todos de alta performance. E lá eles conseguiram fazer um estudo, e nesse estudo eles detectam que um cara, para ser muito bom, ele tem que ter 10.000 horas fazendo a mesma coisa e a mesma ação. 10.000 horas. 10.000 horas. Aí o cara tem quantas horas de atuação? E a informação demais em excesso e errada cria obesidade. E a informação demais de conhecimento, o cara já sabe de tudo e não executa, também é uma obesidade, e o cara não executa. Então, informação demais estragou o mercado. Informação errada estragou. Eu trabalhei por muito tempo no segmento de carro. Se a gente vai hoje fazer market share, fazer levantamento de dados reais do mercado de carro, tu encontra em tudo que é lugar. Elcio, tu encontra em tudo que é lugar. Porque é um mercado maduro e tem informação de tudo que é lado. Agora, quando a gente pega o mercado solar, aonde eu vou encontrar? Em portais que são patrocinados? Qual é o melhor inversor do mercado? Ah, não, peraí. Aí Legal, tu vê né? o patrocínio lá no contexto, é loucura. Tá fácil, né? Então, pra gente achar informação real sobre o nosso mercado, cara, a gente tem que procurar muito. Me diz as 10 maiores empresas do Brasil de solar, aonde acha essa informação? O distribuidor não dá essa informação, o banco não dá essa informação. A gente não tem acesso a isso. Você quer ver as 10 maiores empresas americanas que faturam? Você acha no ChatGPT. Bem isso aí. Estão na bolsa de valores. Elas estão lá, elas estão ali. Você quer ver da Alemanha? Você consegue. Só o que me assusta, na Alemanha tem mais de 100 empresas que vendem 500 kits mês. A gente não consegue falar Alemanha. 10 no Brasil. Fala aí, 10 rápida que vende 500 kits mês. Não sei. Uma unidade, uma só unha, sem ser franquia. Não sei. Não tem. 10 rápida? Não tem, gente. Ou ela tem modelo de franquia, ou ela tem 2, 5, 6, 7 lojas para chegar nesse nível. É muito difícil. A gente não tem dado real. A informação é muito distorcida no nosso mercado. Porque sempre tem um patrocínio ou alguém querendo lucrar com isso. Isso eu acho que é a primeira fórmula que a gente tem que ter. Como achar informações reais sobre o nosso mercado, verdadeiras. Porque no meio disso ainda tem a informação do ego, né? Exato. Não, eu faturo mais. Minha empresa sempre deu certo. Pra sempre mim fiz só assim. dá certo. É incrível, né? Tem uns caras que parece que é a Disney. Eu fico impressionado. Não tem nada errado. Eu falei, meu irmão, então só eu comigo, só é comigo. A operação dos caras são incríveis, só a minha que teve problema a vida inteira. Então, eu acho que a informação de entender que é o tempo que força e forge a pessoa e entender que não é só... São 10.000 horas. E tem uma palavra que eu gosto muito do exército, que é o processo jesuítico.
A repetição com a correção até a exaustão gera a perfeição de todos os processos e todas as etapas que você vai viver na sua vida. Isso é o processo jesuítico. Então, cara, o cara não quer ter muito tempo e aí ele cansa. Porque ele perdeu o propósito no meio da jornada. Ele perdeu o propósito, ele cansa, cara. Abraão não chegou na Terra Não Prometida. entrou, Moisés né? Só bateu na porta. só bateu na porta, cara. E aí? É isso aí. Moisés libertou os caras, levou todo mundo, falou de Canaã pra todo mundo, chegou ali e nem viu. Nem todo mundo tava ali, viu? Ficaram rodando no mesmo lugar. Tinha informação demais. Informação demais. Levantaram bezerros de ouro. Até agradou aí levantando bezerro de ouro, porque fatura 50 milhões, excesso de 30 milhões informação, ano. excesso de informação causa distração, né? Então, aí a falta de foco Total. mata o cara. E a gente tá num momento, Yuri, o que eu tô percebendo? Nosso mercado, ele tá abrindo milhares de possibilidades. Mercado de energia solar. Milhares de possibilidades. Novos modelos de negócio, carregamento veicular, modelo XYZ, bateria, BES, armazenamento, backup, geração compartilhada, milhares de oportunidades dentro do mesmo mercado. Uhum. Cara, isso tá matando a galera. Por mais maravilhoso que seja. Só que se o cara não tem um motor 1 rodando bem, ele já quer ter o motor 2, o motor 3, o motor 4, e aí tá quebrando porque falta foco Uhum. para fazer uma coisa funcionar. E às vezes tirando dinheiro daquele motor que dá mais dinheiro, colocando onde não tem que colocar. Que talvez ele sobreviveria muito bem com aquele negócio funcionando bem, até que ele se tornasse uma empresa sustentável para ele ter um segundo motor, um terceiro. Só que as oportunidades, o excesso de informação, como você mesmo disse, traz a desinformação, que traz a falta de foco, né? Desconcentra o cara, e aí ele acaba se perdendo. E hoje tem muita gente navegando nessa maré aí. E aí, meu amigo, faltou caixa, já era. Faltou caixa, já era, né? Então existem armadilhas. Para nós ir pro final aqui, já o nosso tempo já estourou. Passa rápido, né? Pô, parece que são 5 minutos, mas já deu mais de 1 hora. Deixa uma dica aqui pro integrador, para esse cara que você atende, né? Para esse cara que você quer. Imagina que os 500, que essas 500 empresas estão aqui assistindo esse podcast e você quer levar para elas uma mensagem. Qual mensagem seria? Boa. Cara, vou levar essa mensagem. Acho que é a principal, cara. Não desumanize a sua empresa. Seja uma empresa de processos. Tenha burocracias internas, elas são importantes. Uma empresa madura precisa. Mas a partir do momento que você desumaniza a sua empresa, você para de olhar para aquela pessoa como pessoa, você tá dado ao fracasso. Porque pessoas, elas erram, mas também tem boas pessoas que estão na nossa jornada. E se a gente parar de olhar para as pessoas como a gente deveria olhar, a gente precisa delas. O nosso negócio é de gente. Mas você vai precisar de instalador. O seu tratamento com o seu comercial tem que ser o mesmo tratamento com o cara que instala. O treinamento que você dá para o seu time comercial, você tem que também dar treinamento pro seu time que instala. Seu administrativo, seu financeiro. Às vezes você é só o eu empresa, é o cara que vende, é o cara que cuida, é o cara que compra, é o cara que tudo. Como você tem se comportado com você mesmo, né? Como você tem humanizado aquilo que você faz hoje. Você tem respeitado seus limites pessoais, intelectuais, seus limites de construção. Como é que você tem respeitado isso? Então, acho que o primeiro conselho que eu daria real aqui, direto, posicionamento, cara, nunca desumanize a sua empresa. No meio de um bocado de IA, a IA não vai substituir um bom vendedor. O nosso produto pode se parecer commodity, mas precisa de um bom consultor na frente do cliente para passar a segurança do produto. Com certeza. E a segunda coisa mais importante de todas, se no meio a gente só cansa, a gente só desiste, a gente só desanima, não é só pelo financeiro. Na nossa vida tem as estações. Vai ter o verão, vai ter o outono, vai ter a primavera, mas vai ter o inverno. E entenda que esse inverno vai passar, cara. Não perca os seus valores por causa do inverno. Não perca os seus valores, os seus princípios
por causa de uma boa e velha tempestade. Ela vai passar, cara. E aí o integrador que ouve a gente aqui hoje entende que esse mês ruim de faturamento, esse time que te abandonou, essa galera que... esses problemas que aconteceu com o teu cliente final, ou o equipamento que atrasou a chegada, esse momento ele vai passar. Agora você tem que ter muito claro o seu porquê você está fazendo isso. Se é só pelo dinheiro, gente, você vai ser empregado de uma empresa, de um CNPJ. Mas se você tem um porquê você está fazendo muito isso, por que você quer construir. Quando você olha para o seu cliente final, olhando para ele que ele está tendo liberdade energética, que ele está tendo benefício com um eletroposto, com assinatura, com BES, com qualquer coisa, você está levando um benefício para esse cara, você entende isso. Né? E o MVV da minha antiga empresa era a nossa energia transforma vidas, né? E aquilo ficou marcado na minha vida, porque quando desenharam o MVV, eu já estava lá dentro, eu entrei já existia. E aquilo mexeu na minha cabeça. Porque eu falei assim, cara, que frase bonita, cara. E aí eu fui parar para analisar como eu posso transformar. E a missão era levar energia, tornar a energia solar acessível a todos, transformando ele em uma boa experiência de compra. E tornar a energia solar a todos, eu nunca vou esquecer de uma cliente, cara. Dona Maria. Breves, Marajó. R$ 1.200 de conta de luz, uma casa de madeira. Ela tinha uma mercearia na frente. E no tempo, 1.000 kWh era 48 mil, tá? Não sei se vocês lembram que era caro, né? Eu tenho um povo dando solar aí. Eu não entendo isso, mas a gente já sabe o fim disso. Então... ali eu entendi o valor do meu produto, o quão eu levo oportunidade para uma pessoa. O meu cliente tem uma coisa incrível, saca? Tem muito cliente filho de uma égua, né? Mas tem cliente vilão. A gente não tem termômetro para isso, mas tem cliente que a gente muda. E, cara, por 4 anos ali que eu ia ali naquele lugar, aquela mulher sempre me dava o energético que eu gostava, sempre me tratava bem, porque ela teve um alto impacto. Não tinha ar no quarto, começou a ter ar. E isso pra mim é muito incrível, cara. É prazeroso demais fazer o que a gente faz, cara. É muito bom vender energia solar, cara. Não tô enganando ninguém, cara. É isso aí. A gente tá levando economia. Cara, se tu entender esse propósito... Agora, e o outro é quando tu vê um funcionário teu realizando sonho, sabe? Conseguindo conquistar coisas. E esse cara sendo grato pra você. Vai ter gente ingrata, mas não olha pro pouco. Olha pra aqueles que vão fazer a diferença na tua vida. Isso vai fazer você nunca perder o ânimo, cara. É um combustível maravilhoso ver transformação, cara. Sensacional. É um combustível maravilhoso, cara. Muito bom, sensacional. Muito boa, Yuri. Bom demais. Esse podcast tá sensacional. Mas para fechar, né? Deixa o teu contato pra galera. Pô, deixa o contato aqui da 4C, do Yuri, como é que faz para se conectar com você, para na dúvida ligue, mas ligue para quem, né? Como é que eu chego até o Yuri? Galera, pô, meu Instagram, Yuri Conduru, é o único do Instagram, YURI Conduru, tá? Não é Kuduro não, viu? Deve ter piadinha disso. Direto, desde criança. Então, vai lá, Yuri Conduru no Instagram, no YouTube, a gente também tem muito conteúdo, a gente constrói conteúdo de graça. Todo sábado a gente tem Sala de Guerra, é uma live gratuita que tá dentro da comunidade. Chama a gente pelo Instagram, a gente te conecta na comunidade. Todo sábado a gente tem alguma live ao vivo com o integrador, com o vendedor, com o gerente, trazendo o cara que está na prática todos os dias para trazer um pouco do que esse cara está fazendo, ensinando de alguma forma, levando material real para ali. E, cara, é isso. A gente está ali, estamos nos eventos, né? Estamos no Brasil inteiro, mas se você vai me encontrar toda hora na internet, levando conteúdo, falando com gente toda hora. Maravilha. Muito obrigado. Obrigado, doutor. Satisfação ter você aqui. Espero que a gente possa ter contribuído aqui com o nosso ouvinte, com o integrador. E se de fato tiver algo que a gente possa te ajudar, não fique na dúvida. Só ligue. Estamos aí para te ajudar. Grande abraço. Quem faz o mercado é você, integrador. Então não deixe de construir, continue fazendo a tua parte. A gente vai fazer a nossa para que você consiga de fato fazer a tua com maestria aí, crescer a tua empresa e tenha
que tenha um sucesso na tua equipe, na tua empresa, que estruture, que contrate gente, que faça o mercado prosperar, que leve soluções boas para o cliente, que de fato transforme a vida de muita gente, seja de quem está do teu lado, seja de quem está longe de você. A movimentação, a geração de receita, a venda, ela transforma ambientes, ela transforma pessoas, ela transforma realidades, ela transforma vidas. E a tua vida já foi transformada por isso. E agora você tem a oportunidade de transformar outras vidas. Então não pare de fazer aquilo que você está fazendo. Grande abraço e até mais. Bora!